Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma conferência do NDR. Eu sou a professora Daiane e vou ser a mediadora desta edição da conferência do Núcleo de Desenvolvimento Regional. Eu começo agradecendo a presença de todos os professores, os acadêmicos da graduação, da pós-graduação, os nossos egressos e demais participantes. E damos início, então, à 62ª edição da conferência do NDR. Hoje vamos prestigiar a apresentação do professor Dr. Carlos Alberto Gonçalves Júnior, professor da graduação e também da pós-graduação da UniOeste, de Economia. Assim como nos encontros anteriores, essa apresentação e as discussões terão duração de 1 hora, lembrando que a qualquer momento os participantes poderão abrir o áudio e fazer perguntas ou tirar algumas dúvidas com o apresentador. Outra opção é escrever o questionamento no chat e que ao final da apresentação eu irei repassar ao apresentador. Lembramos também que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube. O link para acessar pelo YouTube será disponibilizado no chat. Vocês também podem seguir os trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Regional pelo Twitter, Instagram e Facebook. Se inscrevam em nossas mídias sociais para receberem as nossas notificações. E não se esqueçam de dar like nas publicações. Essa apresentação será transmitida ao vivo também pelo Facebook. Antes de dar a palavra ao professor Carlos, tudo certo aí, Carlos? Carlos, está me ouvindo? Oi, Daiane, estou te ouvindo bem. Tudo bem. Então, antes do professor Carlos iniciar a apresentação, eu peço a todos que mantenham os microfones desligados e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Assim, passo a palavra ao professor Carlos. Boa apresentação. Daiane, muito obrigado a todos. Essa apresentação de hoje, ela é resultado de uma pesquisa feita a muitas mãos, né? Então eu só sou o apresentador, né? Mas essa pesquisa é resultado de um trabalho aí feito a muitas mãos, né? E quem participou da pesquisa, então, fui eu, a Crislane, professora doutora Crislane, professor doutor Cristiano Stam, professor doutor Lucir, professor doutor Peri, e mais os alunos do mestrado que trabalharam também como colaboradores na aplicação dos questionários, né? A Andréia, a Cíntia, a Joseli, a Juliana e o Júlio César. Bom, então o título da nossa apresentação é Aspectos da Prevenção da Covid-19 em Toledo, uma análise da economia da saúde. Né? Então, por que eu coloco essa ideia da análise da economia da saúde? Né? Os clássicos fatores de produção, então, que a gente costuma tratar lá na microeconomia, né, são terra, trabalho e capital. Bom, um desses fatores de produção, o trabalho, né, ele envolve os seres humanos, certo? Então, o ramo da economia que estuda o comportamento que afeta a saúde do ser humano é a economia da saúde. Então, como nós estamos falando aí de prevenção ao Covid, nós estamos falando de um comportamento que pode afetar a saúde do ser humano, certo? Então, ele tem essa ligação com essa área da economia da saúde, apesar da gente saber que a economia da saúde envolve muitos outros aspectos e muitos outros critérios, né? Tem aqui alguns artigos seminais dessa área da economia da saúde, esse artigo do Kenneth Arrow, temos também esse livro aqui, A Economia da Saúde, do Sherman, Fulland, e alguns outros trabalhos aqui para justificar, né, por que o economista está trabalhando, né, por que nós da economia fomos fazer um trabalho no que diz respeito à prevenção contra o Covid, né, ao Covid-19 aqui em Toledo, né? Então, por quê? Porque envolve o comportamento do ser humano e o comportamento que pode afetar a sua saúde, certo? Bom, dito isso, podemos começar aqui, antes da gente falar, de eu começar com os resultados propriamente ditos da pesquisa, falar um pouco
da situação do vírus em Toledo que nos motivou, né, a fazer a pesquisa, né? Então, nossa motivação foi o comportamento do vírus no município. A gente queria dar uma olhada, ver como que isso estava acontecendo aqui no município, porque as coisas aconteceram de uma maneira muito rápida. Aqui nós vamos olhar os dados e vamos ver, eu vou mostrar para vocês como que as coisas aconteceram de uma maneira bastante rápida aqui. Bom, o primeiro caso confirmado no município de Toledo, o primeiro caso de Covid-19, segundo os boletins epidemiológicos aí da Prefeitura de Toledo, que estão disponíveis para todos lá no site da Prefeitura, foi confirmado, então, no dia 7/4. O primeiro caso confirmado em Toledo, 7/4, segundo esse boletim, né? Já o primeiro óbito foi confirmado no dia 1/5, certo? Então, praticamente um pouco menos de um mês do primeiro caso, nós já tivemos o primeiro óbito. Aqui, o último dia que eu atualizei aqui os dados, eu peguei os dados até o dia 6/8, nós já estávamos com um total de 3.222 casos. Então, nós crescemos exponencialmente o número de casos num tempo muito curto. Vocês podem ver aí de abril até agosto, aí, né, nós saímos do primeiro caso e chegamos a 3.222 casos. E saímos da primeira morte no mês de maio, e já estávamos aqui, já passou um pouquinho, olhei o boletim hoje, já subiu um pouquinho isso aí, mas já estamos em 28 óbitos, né, segundo o boletim epidemiológico do município de Toledo, no dia 6/8/2020. Né? Uma coisa interessante aqui também, né, temos bastante casos recuperados. A diferença, se a gente pegar o total de casos menos os recuperados, certo? Os que morreram, vão sobrar os casos ativos. Então, o que dá para perceber também é que o número de casos recuperados é bastante alto. Então, nós temos um número de casos ativos não tão alto, que ajuda, né? Porque se esses casos ativos estiverem sob controle, evita a disseminação para as outras pessoas, né? E aqui, gente, eu não estou falando tratando de casos de subnotificação, não é isso. Estamos trabalhando com dados oficiais da Prefeitura, né, do boletim epidemiológico da Prefeitura, né, sem considerar se existe subnotificação, se não existe, né, não vamos entrar nesse detalhe, porque isso aqui é só a motivação da nossa pesquisa. Bom, aí eu fiz um gráfico aqui bastante interessante, coloquei até as equações no gráfico aqui, que são os notificados versus descartados. Então, o que acontece? A pessoa chega lá com sintomas, então existe uma notificação dessa pessoa, né? Aí é feita uma análise, e aí, ou essa pessoa entra, vai ficar sob análise esperando algum resultado de exame, ou ela pode ser descartada já, sem precisar ficar sob análise, vamos dizer. Você já tem os casos que já foram descartados, vamos dizer assim, né? Então, se a gente olhar, até o começo do mês de junho, praticamente, aqui eram poucos casos, né? Mas praticamente todos os casos que chegavam como notificados eram descartados. Pode ver que as duas curvas estão praticamente uma em cima da outra. A partir do começo de junho aqui, a curva dos casos notificados começa a ter uma inclinação aqui de 50, certo? Então, e já a curva dos descartados, a inclinação dela é 18. Então, vamos dizer, a cada dia que passa, né, são 50 novos casos notificados, vamos dizer assim, e desses 50 nós temos 18 descartados. Então, na média, né, isso é uma média, isso é uma regressão linear, então isso aqui é uma média, né, é a inclinação da curva, vamos dizer aqui. Então, vejam, conforme vai abrindo essa boca do jacaré aqui, vamos dizer, como eu estou mostrando para vocês, significa que eu vou descartando menos casos no que diz respeito a todos os notificados. Então, significa que o que nós estamos vendo é que está existindo uma taxa de infecção maior, né? Nós estamos tendo mais gente infectada. Até então, praticamente, o pessoal chegava, analisava e já era descartado. Agora não, né? Então, nós temos mais casos aí, menos casos descartados em relação ao total dos notificados. Quando nós olhamos aqui também esse outro gráfico que eu achei bastante interessante, dos dados, né, e vejam que a data de início dos dados podem ser um pouquinho diferente, porque o boletim vai mudando, né, lá ao longo dos dias, mas isso aqui também é outra informação muito importante, que é aí dia por dia, os confirmados versus os recuperados. Então vejam, a linha aqui dos confirmados, a linha azul, né, ela teve durante muito tempo acima dos recuperados. E durante um tempo agora, principalmente de um tempo
aqui do final de julho, aqui começo de agosto, né? Aqui, ó, nós temos um número de recuperados maior do que o de confirmados. Isso significa o quê, gente? Bom, se eu estou confirmando casos, se eu estou conseguindo recuperar mais casos do que confirmar todo dia, significa que o número de casos ativos vai diminuindo, né? Porque aqueles que estavam infectados eu vou recuperando, e eu vou recuperando sempre mais do que eu vou confirmando. Então, os casos ativos vão diminuindo. Isso também é uma coisa interessante. Por quê? Porque tendo menos casos ativos e tendo controle sobre esses casos ativos, significa que nós podemos diminuir a infecção, podemos diminuir a transmissão, vamos dizer assim, do vírus na comunidade, né? Porque são menos casos ativos. E isso a gente pode ver nesse outro gráfico, que é a média móvel dos 7 dias, que é como a imprensa está fazendo para divulgar, só que eu peguei o boletim e eu calculei essa média móvel dos 7 dias aqui, né? Por quê? Porque o dado bruto ele é muito sazonal, ele sobe, desce, né? Num dia pode ter muito, no outro dia pode ter pouco. Então você vai deslocando a média de 7 em 7 dias e vai suavizando, vai quebrando um pouco dessa sazonalidade, né? Então, vamos fazendo uma média móvel aí de 7 dias, a gente vê o crescimento aqui a partir de junho também, né? Então, isso vai subindo, subindo, certo? E aí tivemos um pico aqui no final da primeira quinzena de julho, tivemos um pico, né? E aí me parece que a situação vai voltando aos níveis que eram aqui, vamos dizer assim, no começo de junho, né? Então, a impressão que dá é que passamos por um pico, né? Quem já estudou economia quantitativa, né, comigo vai saber. Então, isso aqui não significa que isso aqui pode ser que já tenhamos passado pelo ponto de máximo, né? Pode ser simplesmente um máximo local, não precisa ser um máximo global, né? Então, nós podemos ter novos picos, mas me parece que vencemos um primeiro pico, né? Vencemos um primeiro pico aí, da forma como os dados estão. E isso dá para a gente ver porque vai diminuindo o número de casos ativos, isso dá para a gente ver porque foi diminuindo agora o número de casos confirmados, né? Vai diminuindo. Aqui nesse período de 14 do 7 a 21 do 7, coincide também com aquele período que foram identificados muitos casos nos frigoríficos aqui da região também, né? Então, também deu esse pico muito por causa dessa situação. Mas também a gente consegue perceber aqui, se nós olharmos o número de mortos, os óbitos por dia também, o número de dias que foram notificados, maior número de mortos, foram 3 mortos aqui, né? Notificados no mesmo dia. O máximo foram 3. Mas se nós olharmos a nossa taxa de mortalidade, aí como que eu calculei, né? Só peguei o total de mortos e dividi pelo total de casos confirmados, né? Então, do total de casos confirmados, quantos morreram, né? Nossa taxa aqui de mortalidade, aí eu peguei também do Paraná e do Brasil. Do Paraná e do Brasil eu peguei no site da CESA, da Secretaria de Estado da Saúde, né? Esses dados são da CESA e os dados de Toledo são do Boletim Epidemiológico de Toledo, certo? Então, a nossa taxa aqui de mortalidade está abaixo, tanto do Paraná quanto do Brasil, né? Nós estamos tendo um caso de mortalidade um pouco menor, né, do que o total, certo? Uma outra coisa interessante aqui se nós olharmos um pouco para essa questão da utilização da estrutura hospitalar do município, né? Nós vamos vendo aqui também que a utilização tanto de UTI quanto de enfermaria, nós tivemos alguns picos aqui de ter 30 na enfermaria, né? De ter em torno aí de 25 na UTI, 24, 25 na UTI, mas hoje também teve uma diminuição aqui, se nós olharmos para o final aqui do período, né? Nós estamos em torno de 10 na enfermaria, na UTI. Talvez tenha aumentado um pouquinho agora nesse final de semana, mas como eu disse para vocês, esses dados meus estão atualizados até o dia 5/8, né? Porque eu tinha que colocar um ponto de corte para a apresentação, aí não deu tempo de pegar tudo esse começo da semana, então até eu peguei os dados até dia 5/8, certo? Então dá para ver, pela inclinação das equações, que a inclinação dos dois é negativa, né? Então a inclinação ser negativa significa que existe uma tendência de queda, média de queda ao longo do período da utilização da estrutura hospitalar, certo? Então, é interessante a gente ver essa tendência de queda aqui no período. Então, a impressão que dá,
né, é que agora, nesse final de julho, começo de agosto, nós conseguimos ter um certo controle. Parece que estamos conseguindo lidar um pouco melhor com a situação, conseguindo ter um pouco mais de controle, tanto dos dados confirmados, dos casos confirmados, quanto da utilização da estrutura hospitalar do município, né? No entanto, se nós olharmos, então, agora, vamos olhar para a nossa pesquisa realmente falando, né? A nossa pesquisa, vamos mostrar para vocês, mano, foi realizada aqui entre 18 e 23 de julho. Se nós olharmos lá entre 18 e 23 de julho, né? Olha lá, nós estamos no período crítico aqui. Então, a ideia aqui que nos motivou, então, a escolher, a fazer essa pesquisa, foi estarmos naquele período crítico naquele momento, né? Então, tudo bem que conseguimos passar um pouco pela situação limite, né? Não sabemos se aquilo pode voltar, como eu disse, aquilo pode ser apenas um máximo local, não precisa ser um máximo global, né? Quem calcula aí os processos de otimização, aí, ponto de máximo e de mínimo aí na economia já sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então, nós podemos ter outros pontos de máximo, maiores até do que aqueles, né, que já vencemos aqui, né, maiores do que esse, mas a impressão é que, de certa forma, estamos lidando um pouco melhor com a situação agora nesses últimos dias. Bom, entrando então na pesquisa, né, nós trabalhamos, então, o objetivo geral da pesquisa que nós fizemos, aí agora não mais dados do boletim, né, agora dados da nossa pesquisa, né, então foram feitas essas entrevistas via celular, né, então, porque nós não podíamos fazer essa pesquisa em loco, porque na época estava vigente um decreto do governo do estado que não permitia determinadas ações, né, eram muito restritivas, então nós fizemos via celular. Tivemos uma parcela representativa dos residentes em Toledo, trabalhando aí com um nível de confiança de 95% e com uma margem de erro de 5%, certo? Então, o nosso objetivo foi analisar quais os principais aspectos da prevenção do Covid-19 que estão afetando os munícipes, né? As pessoas residentes em Toledo. Então, como é que está o comportamento dessas pessoas? Por isso, essa fundamentação na economia da saúde. Bom, nós aplicamos, então, com esse número, com esse nível de confiança, 95%, e com 5% de erro, para mais ou para menos, né? Então, nós temos, o número de questionários necessários aqui são 424. Então, está aqui, está pequenininho, a intenção não é que vocês leiam todo o questionário, mas só para mostrar mais ou menos o questionário que foi aplicado, né? Então, está aqui a nossa pesquisa, certo? A realização da nossa pesquisa aqui, podemos ver aqui o professor Peri, aqui, pessoal em treinamento, quando nós estávamos treinando os alunos para aplicação dos questionários. Como eu disse para vocês, a tabulação dos questionários, a pesquisa, melhor dizendo, foi realizada de 14 a 17, tabulamos aqui de 18 a 23, melhor dizendo, né? Fizemos alguns estudos de 8 a 13, né? Então, a pesquisa ocorreu nesse período lá que estávamos naquele período de crescente de casos em Toledo, né? Mas podem ver, todo o pessoal que trabalhou estava trabalhando, cada um num gabinete sozinho, não tinha ninguém dividindo o gabinete com eles, né? Todo mundo de máscara, com álcool gel à disposição, a gente tomou todos os cuidados, foi utilizada a estrutura da UniOeste, até queríamos agradecer ao professor Remy, né, por nos permitir utilizar a estrutura da UniOeste para aplicar essa pesquisa. Bom, como funcionou a nossa amostra, né? Nós trabalhamos, então, esse é o mapa de Toledo, nós trabalhamos, então, com todos os bairros de Toledo, inclusive os distritos, né, os bairros urbanos e distritos. Então, a nossa amostra de 424 foi estratificada para todos os bairros do município, né, dividimos aí para que todos os bairros tivessem uma representação proporcional ao tamanho da sua população no município de Toledo, inclusive os distritos, né? Então, aqui é a proporção que nós dividimos. Então, por exemplo, o bairro como Vila Pioneiro, bairro como Jardim Europa, América, Copagro, o centro, são bairros com uma representação maior na amostra, porque tem um percentual maior da população, e outros distritos, como Dois Irmãos, São Luís, Novo Sobradinho,
Então, tem uma participação menor na proporção total da população, então tiveram uma proporção menor na nossa amostra, né? Agora, então, falar um pouco do perfil, né? Quem respondeu o nosso questionário? Qual o perfil do respondente? Né? Então, foi bem dividido aqui em questão de gênero, dos 424 questionários aplicados, 51% feminino, 48% masculino, né? A idade também bem distribuída, né? Maiores de 60, de 17 a 79 anos, né? Porque como a pesquisa foi feita por celular, né? Então nós ligávamos para as pessoas que tinham telefone, né? Então as crianças não entraram aqui, e nem era o caso também, né? Então, 17 a 79 anos, aqui está a idade, né? O percentual da idade, dá para ver que está bem distribuído, né? Entre todas as idades, certo? Aqui temos também uma pirâmide etária aqui para homens e mulheres. Então, inclusive, entre homens e mulheres, nós temos uma divisão bastante distribuída aqui, né? Não, sem concentrar em nenhuma das idades. Dá para ver a distribuição bem grande aqui das idades através da pirâmide etária. Aqui também a forma como ele se autodeclara em relação à cor, né? Então aqui temos a maioria de brancos e pardos, né, do município de Toledo. Seguindo aqui também, a gente foi perguntar então para eles o estado onde nasceram, só para fazer um perfil antes de entrarmos nos dados da Covid especificamente, né? Pessoal, oi. Só uma pequena dúvida aqui. Como que vocês conseguiram os dados, primeiro os números de celulares, né? Vocês fizeram ligações para prospectar a aplicação dos questionários, certo? Isso. E como que vocês definiram de cada área da cidade, né, de cada bairro, para quem vocês iriam ligar? Isso. Nós temos, a prefeitura tem um cadastro das pessoas, vamos dizer assim, dos líderes dos bairros, vamos dizer assim, né? De cada centro comunitário, certo? Então, ela nos passou os telefones de alguns dos bairros, e aí nós fomos fazendo pegamos inicialmente alguns, né? Só um de cada bairro, inicial, e aí fizemos alguma coisa meio até esgotar o limite, né? Alguma coisa meio que eles chamam de snowball, né? Fomos pedindo para aquele um indicar o outro do bairro e um indicar o outro do bairro, né? Então, nós fomos seguindo mais ou menos assim a amostra, permitindo que quebrasse o vínculo com o primeiro, né? Então, conforme você vai indo, aquela coisa, né? Eles falam que com 6 ligações você consegue ligar qualquer pessoa a qualquer pessoa no planeta, né? Então, por exemplo, a Daiane com o Barack Obama, né? Então, a Daiane conhece alguém, que conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, e com 6 ligações a gente chega, né? Então, a ideia é que você consiga quebrar essa cadeia já na segunda ligação. Então, e aí já garante um pouco de aleatoriedade. Mas o ideal mesmo para ter aleatoriedade perfeita seria se nós tivéssemos sorteado as residências indo em todas as casas, né? Mas não era permitido na época por causa do decreto Sim. Do governo. Do governo, isso. Não, perfeito, entendi. Obrigada. Por nada. Bom, então aí temos aqui o... Ô, Carlos. Oi. Só interrompendo também, complementando a questão de ligações por telefone celular, né? Existia a possibilidade de pegar, às vezes, o indivíduo que estava trabalhando, né? Porque as ligações foram feitas ali das 9 da manhã às 6 da tarde, e às vezes a maioria estava trabalhando. Então, às vezes, se você faz uma pesquisa dessa e vai na casa do indivíduo, você vai pegar quem está na casa naquele momento, né?
Então a gente pegou via telefone celular, ou por telefone fixo, que seria o caso, né? Então esse é um dos motivos também por telefone celular, né? Às vezes o indivíduo está trabalhando, ou deu uma saída, você consegue pegar o indivíduo daquele bairro naquele momento. Beleza. Bom, então, seguindo aqui também, tudo bem, Daiane? Respondeu sua pergunta? Podemos continuar? Sim, respondido. Beleza. Aí, seguindo aqui, né, nós temos, então, a maioria do pessoal que nascido em Toledo, Paraná, né, que só o estado, o município do nascimento do indivíduo, né. E é legal que nós perguntamos a idade e o peso, porque um dos tipos de comorbidade, né, que depois nós vamos ver mais ali na frente, é a obesidade, né? O indivíduo obeso é um tipo de comorbidade que pode ter problema que pode agravar, por exemplo, agravar ou ter um número de complicação maior, né, sobre a população. Então, na nossa amostra aí, a população não está tão, né, não dá para dizer que temos uma população com tanta comorbidade, né, com tanto obesidade, assim, melhor dizendo, porque nós temos aqui entre normal e sobrepeso, aqui a maioria da população entre normal e sobrepeso, né? Nós sabemos que sobrepeso é normal, né? Todo mundo tem um pouquinho, né? Então, a obesidade mesmo, aqui nós pegamos aqui 26% da população, né? Então nós temos uma obesidade não tão alta aqui entre os habitantes de Toledo, né? Mas é uma curiosidade. Aí nós temos porque também a obesidade, ela é um problema maior se a pessoa já for mais velha, né? No jovem talvez não seja tão problemático assim, né? Então, se nós olharmos também aqui para o pessoal mais velho, né? Então, nós podemos pegar aqui, eu fiz um cruzamento do IMC com a idade, né? Então, nós pegamos aqui, ó, do pessoal que tem IMC normal, né? Então, ou melhor dizendo, do pessoal menor que 20 anos, que é o pessoal lá de 17 até 20 que nós pegamos, né? Então, nós vamos ver que tem uma maioria aqui, né, entre normal e sobrepeso, né? A maioria das faixas etárias está aqui entre normal e sobrepeso. Dá para ver que conforme vai avançando, né, nós vamos tendo um sobrepeso um pouco maior, conforme vai avançando, né? E também a obesidade um pouquinho maior, aqui de 61 a 70 anos, por exemplo. Mas entre os maiores de 70 anos foi caindo aqui a obesidade, né? A obesidade foi ficando um pouco menor aqui, os obesos aqui 11%, né? Também porque o tamanho da amostra é um pouco menor nessa faixa etária, né? Mas dá para a gente perceber, então, conforme o pessoal vai ficando mais velho, vai avançando a idade, a obesidade aqui, de certa forma, foi crescendo um pouquinho, né? Chegando aqui a 34% para o pessoal de 61 a 70 anos. Então, isso pode ser um probleminha também para a gente, né? Mas não necessariamente, né? A obesidade não é um fator de risco, mas é um dos, né? Tem bastante outras coisas aí que dá para ser analisado. Aí nós vamos olhar um pouco o nível de escolaridade. Por quê? Porque depois nós vamos usar isso aqui tudo nos cruzamentos, né? É importante a gente olhar para o nível de escolaridade, esse tipo de coisa. Então, aí nós podemos ver aqui, por exemplo, nós temos a maioria da população entre o ensino médio completo e o ensino superior completo aqui, né? Então, se eu somar aqui o 30% com mais esse 10 aqui, 40, com mais esse 29 aqui, nós vamos para 30 praticamente, né? Vamos para 70% das pessoas aqui entre ensino médio completo e ensino superior completo, certo? O Estado Civil aqui também, com uma união estável, né, 67%. Esses dados têm bastante aderência à realidade do município. Se a gente for pegar os dados do município, são bastante parecidos. Então, é interessante que a nossa amostra reflete bem os dados da população, né? Isso é uma coisa interessante também da gente olhar, né? Então, a gente foi perguntar também, veja, o número de pessoas residentes no município, porque a aglomeração de pessoas no município também é um problema para a infecção, né, para a transmissão do vírus, né? Se as pessoas são muito aglomeradas no município, no domicílio, né? Então, nós estamos vendo aqui que temos a maioria aqui da população, vamos dizer aqui, dos 416, aqui, entre 2 e 4 pessoas no domicílio, né? O que não parece ser uma aglomeração tão grande assim, né? Para o domicílio, né? Então,
Isso também ajuda um pouco a controlar, né? Nós não perguntamos a metragem da casa, né? Poderia ser uma informação interessante, mas nós não, mas achamos difícil a pessoa saber qual a metragem da casa, coisa desse tipo, né? Então acaba que não perguntamos. Mas 4 pessoas no domicílio não me parece ser uma aglomeração tão significativa, né? E aí a gente olha com quem que eles estão morando, a maioria mora com o cônjuge e com filhos. Aqui não vai dar 100%, porque ele poderia dizer mais do que um, né? Então, mas temos muita gente aqui morando com cônjuge e filhos. Então, esses 4 aqui, tem criança aqui no meio também, né? Então, ajuda a evitar um pouco essa questão da aglomeração no município, a aglomeração domiciliar, vamos dizer assim, pode ser um fator interessante para não termos a contaminação dentro de casa, né? Ou possível de controlar, vamos dizer assim, né? Aí nós perguntamos para as pessoas onde que eles estavam trabalhando, né? Qual era a ocupação deles, certo? Então aí nós colocamos os que deu mais de 1,5%, nós estamos colocando aqui, e o que deu menos de 1,5%, nós agrupamos tudo aqui no outros, né? Mas depois eu vou mostrar um outro gráfico para vocês, onde eu peguei mais, eu abri um pouco mais isso, esse outro ficou grande aqui. Então, nós tivemos agricultores, aposentados, cabeleireiros, secretária, empregado doméstico, vendedor, servidor público, professor, gerente, empresário. Tivemos muito distribuído mesmo. Achei bastante interessante, porque ajuda. Isso vai ajudando a gente perceber que a nossa amostra não tem um viés tão forte para alguma área ou para algum, vamos dizer assim, para algum tipo de pessoas. Quando a gente vai vendo que a coisa está bem distribuída, a gente vai tentando, vai entendendo que a nossa amostra está um pouco, está controlada essa questão do viés em relação a alguns critérios. Né? E aí perguntamos, acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, se a pessoa está ou não trabalhando em home office. Né? E aí nós explicamos o que é home office, né? Porque tinha muita gente que não sabia, vocês viram que tinha pessoas com educação não tão... Até porque esse termo home office nem em inglês o pessoal usa, né? É coisa nossa aqui, né? Mas 53% das pessoas não estão em home office e 47% das pessoas estão em home office. E aí nós vamos ver quem está em home office, né? E aí, olha só, esse gráfico talvez não esteja tão fácil de ver, mas foi a melhor maneira que eu encontrei, porque lembram que as ocupações são muitas, né? Olha o tanto de ocupações que nós temos. E aqui eu abri um pouco mais. Então, o que é o laranjado aqui? É o total de pessoas entrevistadas que tinham aquela profissão. E o azul é se ele está em home office, que está por dentro. Então, por exemplo, vamos pegar um aqui, vendedor. Nós tivemos em torno de 22, por aí, vendedores entrevistados. Deles, em torno de 7 estavam em home office, os outros não. Certo? Aí tivemos aqui, agricultores. O agricultor, ele por natureza, né? Ele já está em casa, né? Dificilmente ele sai. Então, está aqui. Alguns disseram não estar. Lembrando, gente, que essas perguntas são todas espontâneas. A pessoa responde o que ela achar que é a verdade, né? Nós não podemos achar, não, isso aqui, né? Tal. Então, o agricultor que disse que estava em home office, a gente acreditou que ele estava em home office. O que disse que não estava em home office, ele não estava em home office, né? Então, é autorreportável. É como o IBGE, quando chega na casa de alguém e pergunta qual a sua renda, ou pergunta qual a sua cor, né? E aí a pessoa diz, ela é autorreportável, né? Tem uma coisa da pessoa se autodeclarar, né? Tivemos aqui servidores públicos, né? Em home office, outros não, certo? Tivemos professores aqui em home office, outros não. Tivemos empresários em home office, outros não, certo? E aí vamos ver a renda, que eu acho que é uma coisa interessante, porque depois, a hora que a gente cruzar essa ocupação, essa home office ou não com a renda, a gente vai ver como é que está, se as pessoas que ganham mais estão em home office ou não, né? Então, quando a gente olha para a renda familiar aqui, a gente vê aqui também bastante aderência com a realidade, né? Com o que a gente olha aí nos dados do município. Então, a nossa amostra está bem...
a maioria da população concentrada entre 1 e 5 salários mínimos, né? Se eu somar o 31 mais o 34, eu tenho 65% da população entre 1 e 5 salários mínimos, o que me parece bastante condizente, né? Com bastante aderência na realidade. E aí, quando a gente olha, então, fala, tá bom, então esse cara aqui falou que estava em home office, e aqui ele falou o quanto ele ganhava. Então, será que as pessoas que estão em home office são as que ganham mais? Ou será que não? Ou será que nós não podemos declarar nada sobre isso? Então, eu coloquei 2 tabelas aqui da renda com relação a estar ou não em home office, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, aqui eu fiz eu calculei a porcentagem com o total na linha, e eu vou mostrar depois a outra tabela com a porcentagem no total da coluna, para tentar identificar alguma coisa, né? Mas olha, então nós olhamos aqui o total na linha. Então, por exemplo, do pessoal que ganha de 1 a 3 salários mínimos, 13% não respondeu se estava em home office ou não. Porque como não era obrigatório, né? Se ele dissesse, eu não quero responder, ele não respondia, né? Então, dos que ganham 1 a 3 salários mínimos, 13% não quis responder se estavam home office ou não. 44% disse que não estava e 42% disse que estava. De 3 a 5, 1% aqui não respondeu. Então, aqui 55 e 42. Né? 55 disse não estar em home office, 42 diz estar em home office. Quando a gente sobe para o 5 a 7, nós temos 43 a 46. 43 disse não estar e 46 sim. E assim sucessivamente. Quando a gente vai olhando o salário das pessoas e se ela está em home office ou não, como a gente tem esse erro de 5% para mais, então, por exemplo, esse cara aqui, do 1 a 3, do 41 a 44, outro 42. Então, tem 5% de erro. Significa que esse 44 pode ser 49 ou pode ser 39. Né? Menos 5 dá 39, mais 5 dá 49. Já empata com esse aqui, que é o 42, já está na região de aceitação desse aqui também. Então, para grande parte aqui, esse aqui pode descer até 50 e esse pode subir até 40 e pouco também. Então, para grande parte das faixas de renda, a gente não consegue identificar se existe um comportamento aqui de salários maiores ter uma tendência maior a estar em home office, como é uma coisa que é de se esperar. O trabalho braçal é muito mais difícil fazer em home office. Já o trabalho de escritório, algum trabalho que envolva um pouco mais de planejamento ou coisa do gênero, já é mais fácil ser feito via home office. Mas aqui os dados não estão mostrando isso tanto assim para a gente. Temos até o de 7 a 10 aqui, pessoal com renda mais alta, né, dizendo que não estava em home office. Né? E aí, mesma coisa, quando a gente faz o ajuste para a coluna, e aí agora é o seguinte, do pessoal que não estava em home office, os percentuais, né? Então, quem disse não, 15% não respondeu, né? A renda, agora ele não respondeu a renda, né? 23% disse que ganhava até 1, 32% ganhava 3, né? 12% ganhava de 5 a 7, e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai olhando, a gente vê essa distribuição dos dados, não dá para identificar, e eu acho que a nossa amostra não nos permite inferir que existe um comportamento de que maior salário ou menor salário indica maior ou menor probabilidade de estar em home office ou não. A nossa amostra não nos permite dizer isso. Então, me parece que em Toledo, de acordo com os dados da nossa amostra, e de acordo com o que os nossos entrevistados responderam, não podemos fazer essa inferência de que o que a teoria nos diz que acontece, não dá para a gente dizer, a nossa amostra não nos permite dizer aqui, certo? Aí começamos então a perguntar, entramos especificamente na área da saúde, né? Então falamos um pouco do home office, que é uma coisa interessante, quem está conseguindo trabalhar de casa, quem não está conseguindo trabalhar de casa. Toledo me parece interessante, metade aqui do pessoal praticamente trabalhando em home office, né? Então nós acabamos que aqui temos uma
uma quantidade interessante aí de pessoas podendo ficar em casa, pelo menos no que diz respeito ao trabalho, né? Lógico que existem outras situações, né? Mas pelo menos no que diz respeito ao trabalho. Aí nós vamos falar, bom, ó, nós estamos com uma taxa de mortalidade baixa, relativamente menor, né? Baixa não, né? Porque melhor seria zero, né? Mas menor do que no Paraná e do que no Brasil. Aparentemente, isso é menor, segundo os dados lá do boletim epidemiológico, né? E aí vamos olhar, bom, será que esse pessoal, uma das coisas que faz a mortalidade acontecer é a comorbidade. Então, quando a gente olha para os dados, a gente vê também, segundo a nossa amostra, que 64% das pessoas que responderam ao nosso questionário disse não ter nenhuma comorbidade. Né? Então, me parece interessante esse dado, né, para que não haja um número tão grande vamos dizer, de mortalidade em Toledo, né? Algumas outras comorbidades, aqui temos 8% de doença respiratória, cardiopatia, né? Idade superior a 60 anos, né? E coisas do gênero. E aí nós fomos e perguntamos para eles, né? Perguntamos, pessoal, quais os cuidados vocês estão tomando para a prevenção da Covid-19, né? Quais os cuidados vocês estão tomando? E é interessante a gente ver aqui, principalmente as duas últimas, né, 51% disse estar respeitando o distanciamento social. Né? Então, se realmente o que ele diz é o que ele está fazendo, né, porque como é autorreportável, né, a gente não tem muito como entender o que essa pessoa entende por distanciamento social, né? Então, 51% diz estar praticando esse distanciamento social, 91% diz estar usando álcool gel e 91% também diz estar usando máscara, a nossa máscarazinha de pano, aquela reutilizável, né? Aí temos aqui a máscara N95, lembrando que isso aqui não precisa dar 100%, porque a pessoa podia responder mais do que um. Tá? Então, eu podia marcar, por exemplo, tanto que eu estou usando álcool gel, quanto que eu estou usando luva. Certo? Ou melhor, máscara, certo? Então, essa máscarazinha reutilizável e o álcool gel é o que a grande maioria está fazendo mesmo, né? Lembrando que nós não mostramos as opções para eles, viu, gente? A gente pergunta e deixa ele falar, certo? Aí ele vai falando. Então, ele pega o que está ali vamos dizer, no top of mind, né? O que está na cabeça dele ali é o que ele vai falar para a gente que está fazendo. A gente não dá a opção para ele responder, certo? Não chega e pergunta, qual o cuidado? Você tá usando máscara? Você está fazendo... Não, a gente não pergunta nada disso. A gente falava, quais os cuidados você está tomando para prevenção? Aí ele dizia, estou usando álcool, estou tal, certo? Então é tudo espontâneo aqui, não foi nada induzido, não tem indução. E nenhuma das perguntas do questionário tem indução à resposta. Certo? Outro número interessante de olhar é a pessoa que diz que não está tomando nenhum cuidado. Não é nem significativo, pode ser zero isso, porque como nós temos o erro de 5%, né? Então isso aqui pode ser zero, esse 1,2 aqui pode ser zero, né? Então não é estatisticamente significativo aqui esse valor, né? Pode ser zero, né? Ou pode ser 6, certo? E aí, fora isso aqui, a gente perguntou, né? Porque nós sabemos que até agora não tem nenhum medicamento comprovado no sentido de como prevenção. Veja, nós não estamos falando aqui do combate à doença do cara que já foi infectado, que ele já está infectado com a doença. Não. Se ele está tomando algum medicamento como prevenção, ou seja, eu não estou doente, eu vou tomar um medicamento para me prevenir, para que se a doença, se eu for contaminado, se eu for infectado pelo vírus, eu esteja mais forte, mais resistente. Mesmo sabendo, né, amplamente divulgado na mídia e tudo mais, que nós não temos ainda nenhum medicamento que comprove, né, cientificamente comprovado, no sentido de ser eficiente para a prevenção do coronavírus, né, ou do Covid-19,
nós temos aqui que 51% dos entrevistados, esse número é interessante, tomaram algum medicamento. E aí, a nossa definição de medicamento, porque ele foi dizendo que era medicamento, né? Aí eu dizia que era vitamina D, zinco, e eles diziam o nome de todos os medicamentos que eles estavam tomando. Certo? Então, nós só consideramos medicamento aquilo que é comprado na farmácia mesmo, né? O farmacológico, né? Então, alguns diziam que estavam tomando limão com mel, outro dizia que estava tomando, né? Isso aí, e eles consideravam como isso como sendo um medicamento. Então, isso nós não consideramos, né? Nós tiramos isso da nossa análise. Nós só consideramos medicamento aquilo que você vai até a farmácia comprar, né? Que é vendido em farmácia, que não é uma coisa caseira, um chazinho, ou um limão com mel, ou alguma coisa assim, né? Desse tipo. Então, aí vejo que, mesmo com isso, a gente vê que tem muita gente tomando remédio em Toledo, né? Mesmo sabendo que nós não temos ainda uma... E aonde que ele viu isso? Como que ele ficou sabendo disso? Né? Espontaneamente, de novo, nós não mostramos nenhuma dessas opções para eles, tudo espontaneamente, né? Muitos viram nas redes sociais, né? Muitos viram nas redes sociais aqui ou na TV. De novo, ele podia marcar mais do que uma opção. Essa soma aqui não precisa dar 100%. Tá? Ele poderia marcar várias opções aqui. Tá? Então, aqui a maioria, a maioria, 58,8%, disse que viu nas redes sociais. Né? E aí, vamos perguntar para ele, e você confia nesse medicamento que você está tomando? Então, daqueles que estavam tomando, então vejam, nós tivemos 424 respostas, né? Aqui, e dessas 424 respostas, 51% disse que estava tomando. Então, só dos que estavam tomando, ou seja, só 215 respostas, só para aquele cara que estava tomando, nós perguntamos, e qual o seu nível de confiança nesse medicamento que você está tomando? E aí, 50% tem um nível de confiança médio. Se a gente somar o médio e o alto, dá bastante significativo, dá 80%. Veja, o alto é maior do que o alto é maior do que o baixo. Né? Então, as pessoas estão tomando medicamento e estão confiantes, né? De médio para alto, confiantes, né? Nesse medicamento que eles estão tomando. E aí nós fomos olhar e vamos falar assim, poxa, será que esse pessoal que está tomando medicamento, se nós identificarmos por idade, por escolaridade, esse pessoal que está tomando medicamento, será que é um pessoal que tem maior nível de instrução ou menor nível de instrução? Como que a gente pode olhar isso? E aí a gente vai olhar aqui por nível de instrução, se está tomando medicamento ou não, né? Então, se a gente olha aqui, a diferença, gente, não chega a 5%, ou melhor, a 10%, né, porque é 5 para mais, 5 para menos, em nenhum dos itens. Isso significa, gente, que não dá para dizer de forma alguma que quem está tomando medicamento está fazendo isso por ter um nível menor de escolaridade ou maior, ou que o nível de escolaridade formal, né, o nível de escolaridade formal, tem alguma relação com o cara tomar ou não esse medicamento. Né? Alguns medicamentos nós sabemos que o pessoal está tomando, que não tem nenhum tipo de contraindicação, então, medicamentos já... o pessoal toma aí, já tomava normalmente, já medicamento aí há muito tempo disponível, o pessoal já tomava, está tomando por causa do vírus, né? Então, tem muita gente que já tomava e pensa assim, mal não vai fazer, porque não tem contraindicação, e toma. Então, muita gente com um nível de escolaridade alta está tomando, porque a maioria dos medicamentos que estavam sendo vendidos na época sem receita, né, tal, não tinham contraindicações tão altas, né? Só se fosse um caso de tomar uma dose muito alta, ou coisa do gênero. Mas respeitando a bula, então o cara falava assim, mal não vai fazer, então eu vou tomar. Né? Era isso mais ou menos, porque ele sabia que a ciência não tinha ainda dito que fazia bem, mas como ele confiava no medicamento, no sentido de que ele já às vezes tomava antes para outra coisa, ele falou, eu vou tomar. Né? E aí ele associou isso a tomar para a Covid. Essa é a minha explicação, né? Essa é é um tipo de explicação por não existir relação nenhuma, né, entre o nível de escolaridade e o fato de estar tomando ou não o
medicamento. Bom, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso. Quero deixar esses últimos 10 minutinhos aí para mais algumas colocações dos meus colegas. Como vocês podem ver, essa pesquisa foi feita a muitas mãos, né? O Peri, o Luciro, o Cristiano, a Crislane, não sei se as meninas ou o Júlio que fizeram a pesquisa estão aqui, se quiserem fazer alguma colocação. O Peri eu vi que estava aqui no começo, se quiser fazer alguma colocação também. Então, pessoal, fiquem à vontade, né? E também abro para possíveis questionamentos. E também só gostaria de deixar, então, um último slide aqui para registrar, já que vai ficar gravado, né? Uma homenagem aos economistas, que amanhã é nosso dia, né, do economista. Então, estamos aqui também para registrar a importância, né, desse profissional para a sociedade brasileira. É isso, Daiane. Abrimos para perguntas, ou se o Peri, ou o Cristiano, alguém quiser, o Lucir, quiserem fazer alguma colocação, relatar alguma experiência, por favor, fiquem à vontade. Perfeito, Carlos. Parabéns pela apresentação e aos demais participantes também que realizaram essa pesquisa, muito interessante, um tema super relevante para o momento que estamos vivendo, já dão algumas pistas importantes também do que a gente passou e do comportamento das pessoas, né, diante desse cenário. Algumas pessoas, inclusive, se manifestaram aqui no chat, elogiando também o tema, a pesquisa, né? A Leandra escreveu um comentário, ela diz que em Toledo o vírus chegou tarde, fazendo uma comparação com Cascavel. Infelizmente, um bom número de casos recuperados foi alcançado rapidamente. Excelente tema e análise. Pessoal, alguém tem interesse, alguma curiosidade, fiquem à vontade, podem ligar os microfones ou mesmo escrever aqui no chat que eu vou repassar para o professor Carlos a pergunta. Daiane, Carlos, né? Acho que só lembrando o pessoal, os alunos que estão ouvindo a gente também, como a gente vai iniciar as aulas aí na próxima semana com a disciplina de monografia, quem ainda não tem tema definido, né? Aí se abre mais uma oportunidade para trabalhar com essa questão da economia da saúde e dizer também que tem bastante informação, né, disponível aí nos sites da Secretaria de Saúde do município, do estado, né, onde eles podem coletar esses dados e fazerem aí belos trabalhos, né? Deixa registrado, pessoal, aí para eles poderem ampliar o leque aí de temas, né, e novas oportunidades aí que eles podem estar desenvolvendo trabalhos. Perfeito, Cris. Uma questão interessante também, que foi um dos questionamentos, né, da pesquisa, com relação a forma como as pessoas tomam suas decisões, né, chegam a alguma decisão, e a grande influência das redes sociais e mídias sociais no comportamento das pessoas. É algo muito importante, ainda mais com todas essas questões de fake news, né, que a gente já tem ouvido. Enfim, algo muito importante e preocupante também. Alô, Daiane, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Claro, Jefferson, fique à vontade. Oi, primeiro, parabéns pela pesquisa, pela coordenação, pela apresentação, né? É um tema bem importante. Aí eu assisti, eu perdi só, acho que o primeiro, segundo minutos, talvez a pergunta que eu faça não seja tão pertinente, mas é só para complementar, né? Se na pergunta, que é um tema que eu já venho há algum tempinho mexendo com a economia da saúde, principalmente a saúde no sentido não da doença, né? Que aí no caso seria uma doença. A doença estou experimentando agora, né? Com alguns orientandos, que é o que eu estou agora avançando um pouco experimentando um pouco o aspecto ligado à política preventiva, né? Eu não sei se vocês viram, se tem alguma informação, por exemplo, um programa super importante o médico da família ou aqueles agentes públicos, né? Que teve já um suporte e era bem maior, né? Essa rede de proteção, vamos dizer,
da saúde pública, se hoje parece menor, que em tempos de pandemia me parece que ela é um contato direto nessa prevenção, né? Não sei se então, fiz uma pequena explanação e essa pergunta, que eu talvez possa ter perdido isso. Por isso talvez esteja perguntando algo óbvio, né? Ô, Jefão, na verdade, essa parte da estrutura de saúde do município, nós acabou que nós não detalhamos, né, o número de agentes de saúde, médico da saúde, ou coisa do gênero, né? A gente tentou puxar um pouco aqui para um gancho que tem estudar um pouco desse comportamento que afeta a saúde, né? O comportamento do ser humano no que diz respeito à saúde. A única coisa que nós que pegamos nesse gancho da economia da saúde, né? Então, o ramo da economia que estuda os comportamentos que afetam a saúde, né? Então, ok. Por isso que nós pegamos essa coisa da prevenção, né? Por isso que eu perguntei, porque eu posso ter feito uma pergunta meio aleatória, né? A ideia mais, Jefão, no começo eu mostrei um pouco de dados do município, como eu estou passando aqui na apresentação agora, sim. Só como motivação da pesquisa, entende? Quer dizer, veja, quando nós começamos a pesquisa aqui no dia 13/7, no começo aqui, nós estávamos nesse pico aqui, sabe? Esse aqui é a média móvel do número de casos dos últimos 7 dias. Então eu fui mudando, né? Eu peguei dia por dia lá no site da prefeitura e montei um Excel e fui calculando a média móvel de 7 em 7 dias, deslocando a média, sempre um para baixo, né? Então você calcula a média móvel aí de todo mundo, de 7 em 7 dias, para suavizar um pouco. Então, quando estava nesse pico aqui, foi quando nós fomos fazer a pesquisa. Até agora dá para perceber, né, pelo número de casos, que até passou um pouco esse pico aqui. Esse primeiro, é o que eu até falei, né? Pode ser um ótimo local, né? Não significa que é um ótimo global. A gente pode ter um outro ótimo aí maior na sequência, né? Mas então, na verdade, a gente só tentou estudar um pouco essa questão do comportamento, né? Esse comportamento que afeta a saúde. Tá. Legal, e não pegamos muito essa parte da estrutura de saúde. A única coisa da estrutura de saúde que nós pegamos foi aqui, a utilização de enfermaria e UTI. Que aí eu coloquei essas linhas de tendência e pelo sinal do coeficiente angular, dá para a gente ver que, na média, estamos diminuindo suavemente, mas diminuindo o número de enfermarias e de UTIs que nós estamos utilizando, né? Suavemente está caindo, não é uma coisa ainda que dá para comemorar, vamos dizer assim, mas dá para perceber que estamos conseguindo lidar, de certa forma, com a situação, de forma que não sobrecarregue, pelo menos não momentaneamente, a estrutura de saúde do município. Então era mais ou menos isso. Não, perfeito. Parabéns, novamente. Obrigado. Carlos, temos uma pergunta aqui no chat, uma pergunta que veio do Facebook, da Magda Tomás Vilas Boas. Ela diz o seguinte: professor, dentre os entrevistados, com nível superior, há uma predominância dos que tomaram o remédio. É possível saber se foi por orientação médica ou não? Ensino superior, uma predominância entre os que tomaram remédio? Aqui, né? O 30% ensino superior completo, que é esse 30% aqui, né? Isso, a questão dela não dá para saber. Não, a gente sabe no total aqui, porque aqui, se o cara tiver, tá vendo esse gráfico aqui? Se o cara tiver respondido um só, se eu pudesse dizer para ele assim, responda um só, né? Aí a gente podia tentar fazer um cruzamento aqui de onde a pessoa viu. Mas como aqui ele podia responder mais do que um, ele pode ter visto em mais do que uma vez, então não tem jeito de eu fazer esse cruzamento aqui com o nível educacional, porque a pessoa de determinado nível educacional pode ter respondido tanto médico quanto internet, quanto outra coisa, né? Então não dá para a gente saber cruzar essa informação, porque ele respondeu mais do que um, tá? Mas dá para saber pela população de forma geral, né? Pela amostra de forma geral, que é até mais significativo,
que a maioria das pessoas estão tomando remédio, tomando medicamento como prevenção, porque viram nas redes sociais, né? E aí, de novo... Oi, Carlos. Oi. Só para te ajudando aqui, e respondendo essa pergunta da Magda também, eu peguei a tabela nossa aqui e fiz uns filtros daqueles que tomaram, então, o medicamento, apenas o superior, aqueles que tiveram nível superior completo, assim como o Carlos já reforçou ali, que ele poderia responder de mais de uma, onde ele viu, né, ficou sabendo desse medicamento, então ele poderia responder mais de uma questão, mas para dizer assim que fica bem dividido aquelas pessoas com nível superior que tomaram medicamento, grande parte viram em redes sociais, né, televisão, redes sociais, né, tem um percentual aqui baixo de que médico receitou também. Ô, Cristiano, né? mas, não, na verdade... Mas assim, sem cruzamento oficial, né? Eu estou olhando a tabela aqui, né? Quando fala médico receitou, esse cara pode ter visto um médico falar na televisão, pode ter visto... Ou na rede social. Isso. Ou na rede social. Então, não dá para a gente dizer que tem uma receita, Correto. entendeu, médico? Porque como era autorreportável, ele pode dizer assim, quando ele viu um médico falar, aí pode ter dito assim, o médico me receitou, entende? Eu não consigo dizer que o médico me deu que o médico emitiu uma receita para isso, entendeu? Não dá para fazer essa afirmação. Correto. E até porque era qualquer remédio farmacológico, né, Carlos? Então, assim, se o indivíduo comprou vitamina D que não precisa de receita para ir lá comprar, a gente considerou como um medicamento. Provavelmente os medicamentos todos que eles tomavam ali não precisavam de receita para comprar, né? Agora, parece que alguns deles, por vender tanto, eles estão exigindo receita agora, mas na época da pesquisa, alguns medicamentos não precisavam nem de receita para comprar. Não sei se respondemos, mas tentamos. Acredito que sim. Tem um comentário aqui no chat da Daniele Bertuzzi. Ela diz que coletou algumas informações no município de Palotina sobre a Covid. Diz que acredita ser um tema relevante para as aulas remotas, né, e apresenta aqui alguns números, seriam os dados que ela coletou em Palotina. Ela diz que o boom foi no mês de julho, com 381 casos, e até hoje são mais de 139 casos confirmados, totalizando 595 casos no total, desde abril desse ano. O vírus caminhou para o interior de uma maneira muito rápida, né? O vírus caminhou para o interior de uma maneira muito rápida. Então, um pouco também do pessoal está tomando algumas coisas, tal. Também um pouco olha, se eu sei que o remédio não faz mal, vou tomar, né? Vou tomar. E porque o cara fica com medo, porque o vírus veio rapidamente para o interior, as mortes começaram a chegar, né? Então, nessa hora, né, até o ateu reza, né? Exatamente. Realmente faz muito sentido isso que você disse, porque eu não sei se tem exatamente essa informação nos dados que vocês conseguiram levantar, mas percebe-se que a maioria das pessoas tomam esses medicamentos que são menos invasivos, né? Que sim. Não tem tantos efeitos colaterais. 99% remédios que não tem, que não está comprovada a eficácia, mas que também não tem nenhum problema tomar. Né? Aquela ideia. Assim, respeitando a bula, né? Se o cara pegar e tomar 10 comprimidos de uma vez, é claro que ele vai ter problema, mas respeitando a bula, a maioria dos remédios ali não tem nenhuma contraindicação mais forte, assim, não. Nós sabemos os nomes dos remédios, o que nós não queremos é ficar divulgando o nome para não criar... nós temos, a pesquisa descobriu, né? A pesquisa sabe o nome dos remédios, mas nós não queremos ficar divulgando para não dar nenhum tipo de... Indicação, né? Não queremos divulgar os nomes, né? Mas a gente sabe os remédios que eles disseram estar tomando. Né? Quanto mais aparece isso, né, acaba ficando mais forte a ideia de que o remédio é relevante e realmente pode influenciar as pessoas de alguma forma.
Então a ideia é não fazer propaganda nem para o bem nem para o mal, né? Vamos dizer o resultado da pesquisa, mas não vamos divulgar. Eu acho que o Peri quer colocar alguma coisa agora. Peri, por favor, fique à vontade, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O Luci está sabendo aí, toda hora problema com a negócio da Sober, então eu tive que... Mas eu ouvi tudo, viu, Carlos? Ouvi tudo, tá? O que é interessante dessa pesquisa aí, que a gente pode complementar a fala do Carlos e também o Cristiano também falou alguma coisinha. Eu acho que o Luci não falou nada, só tem a pergunta da Magda ali e a Crislane também não falou nada, mas todo mundo aqui trabalhou legal, mas o que é interessante foi que essa pesquisa, ao momento que a gente fazia, a equipe que foi de mestrandos, né? Então, por ser uma situação de um trabalho mais complexo, nós demandamos, nesse caso, os mestrandos, não menosprezando os graduandos, mas é porque eles já vêm com um pouco de bagagem maior, mas também a questão do aprendizado e a situação que exigia no momento. Mas o Carlos pode confirmar isso. Quando a gente fazia as pesquisas por telefone, e eles atendiam, então a repercussão nossa, do NDR, né, do curso de economia, de alguns professores que foram mencionados, a pesquisa é assim, assim, assado, o pessoal respondia, olha, nós vamos atender plenamente, porque a gente sabe que a equipe é boa. Alguns deles depois ligavam para a UniOeste, né, Carlos? Para confirmar se estava ocorrendo essa pesquisa. Tamanha é a implicação desse momento e também da veracidade, né? Ou seja, será que é a UniOeste mesmo? As pessoas tomavam a preocupação de ligar para o 33797000 e confirmar, está acontecendo uma pesquisa assim, assim, assado, que, de certa forma, mesmo em período de pandemia, teve a autorização institucional do nosso diretor-chefe, né? Até porque também, se não me engano, sem fazer comparações, sempre não no intuito de menosprezar ninguém, pelo contrário, falar, o que a universidade está fazendo em prol de um trabalho que seja com a Covid. Então, nós procuramos fazer isso aí, porque está dentro da economia da saúde. A Crislane sabe melhor que eu, a econometria, ela é demógrafa, então a gente pode transitar na área da economia do crime, da economia do casamento, do divórcio, e também na economia da saúde. Então, foi muito bom a gente ouvir a repercussão dos alunos. Não sei se tem algum aqui que possa dar na entrevista. Carlos, não tem ninguém aqui das meninas? Acho que não, mas elas vinham falando para a gente, falavam assim, professor, realmente o grupo da economia que a gente mencionava é um grupo que tem penetração, é um grupo respeitado, e a gente teve uma boa aceitabilidade na condição das entrevistas. Isso foi muito legal para a gente, que mostra que tem um trabalho sério, né? Então, a gente fica bem feliz com isso. E sempre lembrando, é um trabalho que a instituição pública, ainda mais uma instituição universitária, não pode se privar de fazer. Ela tem que fazer nesse momento, né, Carlos? Seja na área... E a UniOeste, a gente fez essa pesquisa na área da economia da saúde, mas o professor Alexandre, junto com a reitoria e também outros campos da UniOeste, estão fazendo trabalhos excepcionais dentro do hospital regional, dentro de negócio de fazer álcool gel, tem vários trabalhos que estão sendo feitos, e, queira ou não, a gente ouve muita gente falando assim, o pessoal da universidade não trabalha, o pessoal da universidade não trabalha, o pessoal da universidade não trabalha, só dá aula. Está aí, resposta, né, que é um trabalho que pode ser replicado em várias outras situações e que, de certa forma, assevera, mostra, né, afirma, olha, isso aqui não tem nada relacionado com renda,
Isso aqui é a força das redes sociais, né? O cara não ouviu o médico, esse aqui ouviu o médico, esse aqui não ouviu o médico. Então, isso tudo a gente pode chegar e mostrar com o portfólio do que a economia da saúde possibilita. É isso aí, Carlos. Não sei se a Crislane ou o Luci podem falar, mas eu só queria confirmar a sua brilhante apresentação. Sensacional. Ah, e detalhe importante. A Josi está aí. Ela pode estar assistindo pelo Face. A Josi falou. O detalhe também importante... agora esqueci o que eu ia falar, viu, Cristiano? Você me atrapalhou. Mas depois eu lembro. Mas, ó, foi muito importante essa pesquisa para o NDR. Lembrei. Agora lembrei. Essa pesquisa que o Carlos está apresentando, ela é uma monografia de conclusão de curso. Ou seja, embora alguns resultados estejam sendo passados aí, agora ela vai ser trabalhada cientificamente com aderência à metodologia da pesquisa, aos resultados de discussão, com a literatura citada da economia da saúde, né? Então, é um trabalho de monografia de conclusão de curso. Seria isso, Carlos? Não sei se eu falei muita besteira. Desculpa aí, tá? Não, Peri, muito bom, muito bom. É isso mesmo. Acho que é a hora de todos mostrarmos, né, que podemos colaborar de alguma forma, e essa pesquisa aí que fizemos com muito cuidado, com muito afinco, com uma dedicação muito grande. Agradecer de novo, principalmente o pessoal, os mestrandos que aplicaram os questionários, foram excelentes, foram muito comprometidos com a pesquisa, todos os professores, todo mundo na sua área, com a sua habilidade e ajudando a resolver os problemas. Foi bacana trabalhar, e nossa modesta contribuição aí para o conhecimento e para divulgar informações aí para o município de Toledo. É isso. Carlos, temos mais uma pergunta da Magda. Ela diz o seguinte, vou falar essa pergunta, acho que depois dessa podemos encerrar, já estamos no horário. A pergunta da Magda é a seguinte, cruzando os respondentes da pesquisa que estavam em home office e a profissão, é possível dizer qual a predominância? Vou mostrar. O que acontece? Vou colocar na tela cheia de novo. O que acontece aqui, gente, é o seguinte. São muitas profissões. Muitas. Então, como eu falei para vocês, esse gráfico aqui, o menor, aqui o azulzinho que está por dentro, se ele está em home office, e o que está por fora, que é o total daquela profissão que foi entrevistada. Então, vamos imaginar aqui, que na nossa amostra tinha, sei lá, vamos pegar aqui... vamos pegar esse aqui, vai. Tinha em torno de uns 39, 40 agricultores, né? Porque, como eu falei, os 11 distritos do município foram representados. Então, é normal que haja aí um grande número de agricultores na nossa amostra, por causa dos distritos, né? Desses, sei lá, 40, 34 disseram estar em home office, né? Aí, se a gente olhar aqui, os aposentados disseram também, grande parte aqui dos aposentados, aqui de uns 35 aposentados, aqui 10 disseram estar em home office. E assim vai, nós pegamos os maiores aqui só, né? Mas nós teríamos uma parte dessa do gráfico para cada profissão. Então, eu não posso tentar associar a profissão com o home office, porque é muita profissão. Então, o que eu associei? Eu associei renda com home office. Para tentar... Porque o que é o senso comum, né? O que é a teoria, ou o que é a indução, né? Aquela coisa da gente induzir a pensar, né? Que é uma coisa que eu acho que até está acontecendo no nível nacional, mas que em Toledo a gente não conseguiu identificar, é que a renda não está associada a home office ou não. Certo? Então, por exemplo, quando eu pego aqui pessoas que entre 1 a 3 salários mínimos, eu acho que o outro gráfico é melhor, ó. Pessoas que estão em home office, 25% de 1 a 3 salários mínimos, 28, 15, 6, 4. Então, não dá para a gente dizer aqui que o home office, né, ou aqui na anterior,
que a renda interfere no home office. Uma explicação para isso é a estrutura produtiva do município. Nós temos aqui muitas agroindústrias, indústria de embalagem, agroindústria, indústria de medicamentos, indústria de bebida, que são considerados bens que não pararam, que é a indústria de alimento ou então a indústria de medicamento. Então, se as indústrias não pararam, grande parte desses funcionários continuaram trabalhando, tanto no alto escalão quanto nos baixos, né, no escalão menor, né? Aonde que você vai conseguir um pouco mais de home office ali é no comércio e na prestação de serviço. Então, basicamente, quem que estava mais no home office? Comércio e prestação de serviço. Só que quando você associa isso com renda, essa associação some, né? De salário com renda, você não consegue mais identificar, de renda com home office, isso você não consegue mais dizer com certeza que as pessoas com maior renda estão mais em home office ou menor. Né? A estrutura produtiva do município é muito interessante para explicar isso, é uma possível explicação para isso. Né? E aí, onde você vai ter mais home office é o pessoal que nós vimos, professores, né? Então, você olha aqui, você tem professores, você tem aqui alguns empresários fizeram em home office, né? Você tem alguns, né? Vendedor, hoje em dia tem muito vendedor vendendo por telefone, redes sociais, então tem vendedor em home office, né? Então, servidor público aqui, tem também aqui bastante trabalhando, mas nem tanto assim em home office. Aqui também, vendedor bastante na amostra, mas nem tanto em home office. Menos de 10 aqui em home office para 23 da amostra. Então é isso, assim, não, quem que está mais em home office é o pessoal do serviço, do comércio e serviço. Né? Agora, o pessoal da indústria, da estrutura produtiva do município, baseado na indústria de alimento e de medicamento, esse pessoal não dá para associar com home office, né? Muita gente não parou, né? Então, acho que é isso que bagunçou um pouco essa questão aqui no município de Toledo. Daiane, boa noite a todos e todas. Só gostaria de destacar, né, que o Carlos já colocou isso, mas nós destacarmos dessa pesquisa é justamente a questão da prevenção, né? Então, nós podemos ver ali pelo resultado que mais de 90% das pessoas usam máscara e usam álcool em gel, que são realmente as ações determinadas pelos cientistas, né, pela ciência, pela Organização Mundial de Saúde. Apesar de 51, acho, se não me engano, 51% das pessoas indicarem que estão respeitando o distanciamento social, mas isso é previsível, porque nós agora, né, já voltaram todas as atividades. Então, mas justamente colocar a importância dessas ações, né, que nós, como vimos ali, a tendência apresentada pelo Carlos de redução do número de casos, pensando também nisso, né, o quanto essas ações estão influenciando nessa redução de casos. É óbvio que com os resultados da nossa pesquisa não é possível inferir sobre isso, mas para a gente pensar, né, que a grande maioria das pessoas estão fazendo, né, essas ações não farmacológicas e que são identificadas como as principais para evitar a contaminação pelo coronavírus. É isso, Daiane. Acho que podemos, então, encerrar por hoje? Sim, obrigada, Crislane, pela contribuição. Eu quero parabenizar o Carlos e a equipe de pesquisa, em nome do NDR, tanto pela pesquisa e o Carlos pela apresentação. Ficou evidente a relevância desse tema e a contribuição da universidade para a comunidade nesse período que estamos vivendo. Então, antes de finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez e convidar para as próximas conferências do NDR, que acontecerão dia 17 e dia 19, né, as próximas segunda e quarta-feira. Na segunda-feira teremos a apresentação com a mestranda Maria Paula, que vai falar sobre vazios urbanos e seus efeitos no desenvolvimento.
um estudo de caso da região central de Cascavel. E na quarta-feira teremos uma conferência especial comemorativa pelos 40 anos do curso de Economia da UniOeste Campus de Toledo. Então, teremos uma apresentação com os professores Moacir Piffer, o professor Ricardo Rippel e o Carlos Alberto Piacenti, e eles vão falar sobre 40 anos formando economistas, a história do curso de Economia da Universidade de Toledo. Então, convido a todos para as próximas conferências. E, para finalizar, parabéns para todos os economistas e os alunos da graduação, principalmente que estão aí nessa escada para se formarem, né, para se tornarem economistas. Diga, Carlos. Só queria pedir para não fechar a sala ainda não, que eu estou registrando a presença dos alunos da graduação aqui na conferência, tá? Então, na hora que terminar, não fecha a sala não. Tá, Cris ou Lucir? Por favor. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Obrigada. Boa noite a todos.